exercício, a gente também precisa pensar um pouquinho na avaliação, compreender se quais exercícios, se o quadro postural do meu cliente pode impactar na escolha de alguns exercícios, se o exercício que a gente está prescrevendo, se o exercício que a gente está desejando que o nosso cliente faça, talvez é a melhor opção para ele. Então, para a gente tentar compreender um pouquinho mais sobre os exercícios, a técnica de execução e até a progressão desses exercícios, é importante então a gente compreender um pouquinho sobre a avaliação do nosso cliente. E antes da gente entender da avaliação, a gente também precisa compreender um pouquinho da anatomia. Então, eu tentarei fazer uma progressão no nosso aprofundamento aqui, de acordo com a base anatômica, avaliação e prescrição de exercícios, tá bem? Para início de conversa, então, nós temos aqui um dos músculos que forma os músculos glúteo, que é o glúteo máximo, e talvez o maior deles e o capaz de mover mais cargas, de fazer mais força. Então, o músculo glúteo máximo é um músculo com amplas origens, né? Então, deixei aqui descrito as origens deles, que vão desde a superfície posterior do sacro, do cóccix, tem uma ligação aí com o aspecto posterior do ilho, até a linha glútea posterior e conexão também com a fáscia toracolombar. Então, o glúteo máximo, percebam que ele tem uma ampla origem proximal, né? Então a sua origem proximal ela é localizada em vários pontos. No entanto, a sua inserção distal, ou seja, lá no fêmur, é em dois pontos. Na banda iliotibial, né, principalmente as fibras mais superiores do glúteo máximo, então essas fibras mais da região superior, e as fibras mais da região inferior, então elas vão se inserir lá na tuberosidade glútea do fêmur, né? Então ali no aspecto lateral do fêmur. A inervação, a que conduz os estímulos nervosos para o glúteo, sai então do nervo glúteo inferior, que passa ali próximo da L5, S1 e S2, ou seja, a última vértebra lombar, primeira e segunda vértebra sacral. Algumas curiosidades e que dizem respeito à compreensão da função do glúteo máximo é sobre as suas características arquitetônicas, ou seja, é um músculo que tem fibras bem alongadas, ou seja, com fascículos bem longos e também uma grande área de secção transversal. Portanto, ele é um músculo capaz de produzir muita força e, além disso, em grandes amplitudes, devido a essa característica de fibras longas, de grandes fascículos. Então, ele é um músculo capaz de produzir movimento em grandes amplitudes e também levantar altas cargas. Um outro músculo que compõe os músculos glúteos, então é o glúteo médio. O glúteo médio também parece ser dividido em quatro regiões principais, sendo que alguns autores trazem como três, sendo a região mais anterior, a região mais medial e a região mais posterior do glúteo médio. E parece que, como um todo, esse músculo é o principal abdutor do quadril. No entanto, analisando a função separadamente dessas regiões, parece que ele consegue atuar com diferentes sentidos, que a gente já vai compreender isso daqui a pouquinho. A sua inserção proximal, ou seja, a origem do glúteo médio, então é na superfície lateral da ase do ilho. Então, bem em cima aqui na região superior e lateral do ilho. A sua inserção distal é no aspecto lateral do trocânter maior, ou seja, lá no fêmur. Então, percebam que ele tem apenas uma única origem e uma única inserção, diferente do glúteo máximo. A sua inervação passa bem próximo da inervação do glúteo máximo, que é formada pelo nervo glúteo superior, que passa então entre L4, L5 e S1. E uma das curiosidades do glúteo médio, diferente do glúteo máximo, é que ele possui fibras um pouco mais curtas, o que lhe compete um papel principal de estabilizador articular, não de motor para movimento. Ou seja, o músculo glúteo máximo, por exemplo, ele é capaz de levantar altas cargas até devido à sua ampla origem e inserção e grandes fascículos. Diferente disso, o glúteo médio ele parece ter uma característica muito mais de estabilização devido a ter uma área de secção transversal muito menor quando comparada com o glúteo máximo. No entanto, dentre os demais abdutores, ou seja, comparado com o glúteo mínimo e com os rotadores externos, ele parece ter uma área de secção transversal fisiológica maior. Então, por isso que talvez ele é o principal músculo abdutor do quadril. Mas não se esqueçam que o papel principal do glúteo médio é estabilizar a região do quadril, a região da pelve, tá bem? Com relação ao glúteo mínimo, o terceiro e último músculo glúteo, ele tem uma inserção proximal, próxima do glúteo médio, então também na superfície lateral
da asa do ilho entre as linhas glúteas posterior e anterior. Então, a origem do glúteo mínimo e do glúteo médio é bem próxima. E sua inserção também é no aspecto superior e anterior do trocânter maior. Portanto, parece que esses dois músculos possuem e dividem da mesma origem e da mesma inserção. Talvez a principal diferença entre eles, assim como também eles dividem a mesma inervação. A principal diferença entre eles é justamente a localização. O glúteo mínimo ele se localiza um pouco mais anterior em relação ao glúteo médio, que talvez lhe favoreça aí alguns movimentos mais relacionados a auxiliar na flexão e rotação medial do quadril. No que se refere à compreensão da avaliação desses músculos, alguns pares antagônicos podem estar influenciando sobre a capacidade de produção de força, de modo especial aqui se tratando do glúteo máximo. Segundo Buckthorpe e colaboradores, eles perceberam que dois fatores principais podem dificultar o trabalho do glúteo máximo, e são eles a inibição recíproca ou uma possibilidade da atuação dessa inibição recíproca, assim como a dominância sinérgica. E além disso, parece que quando existe um quadro, o outro se torna um quadro secundário. Para início de conversa, inibição recíproca parece que acontece quando a rigidez está instalada sobre os flexores do quadril, o que acaba dificultando então o nosso cérebro de ativar, de utilizar do seu par antagônico, ou seja, do glúteo máximo. E a dominância sinérgica é o contrário, é quando a gente então tem essa fraqueza sobre o glúteo máximo, nós não conseguimos utilizar ele como motor primário para sua principal função, que seria a extensão do quadril, e nós então passamos a utilizar os músculos sinergistas da extensão do quadril, que seriam então os isquiotibiais e o próprio adutor magno. Para nós tentarmos compreender e entender se o nosso aluno está passando por alguns desses quadros, é necessário nós termos um profundo conhecimento a respeito da avaliação postural, avaliação funcional, alguns testes funcionais que talvez eu aqui passar por todos se tornaria uma aula muito extensa. Mas eu vou tentar deixar um teste que pode colaborar e pode facilitar a visão de vocês, um teste mais prático, que talvez no dia a dia vocês consigam identificar essas questões sobre os alunos de vocês dentro da sala de musculação, durante a aula de personal, enfim. Pessoal, o teste consiste basicamente em eu solicitar para o meu cliente em posição prona, ou seja, em decúbito ventral, fazer uma extensão unilateral de quadril. E aí, como é que eu vou observar os resultados do teste ou as informações que o teste vai me dar para eu tentar compreender se o meu glúteo está, entre aspas, funcional, sem uma inibição recíproca sobre ele e sem uma possível dominância sinérgica que colabore aí com a utilização de músculos sinergistas para a extensão do quadril. O glúteo máximo, então, nós percebemos e ouvimos e compreendemos que ele é o principal motor para a extensão do quadril, ou seja, deveria ser o principal responsável para realizar esse movimento. No entanto, quando enfraquecido por alguns motivos, ele pode estar sendo auxiliado demasiadamente pelos seus sinergistas. E aí, quando nós vamos realizar esse teste, a gente tenta posicionar 3 dedos em 3 pontos diferentes, sobre a região da fáscia tóraco-lombar contralateral, que é onde vai ter conexão com o glúteo. Imaginem aqui que eu estou avaliando o glúteo direito desse meu aluno que está em decúbito ventral, em posição prona. Então, eu vou colocar um dedo sobre a face tóraco-lombar contralateral, que vai ter conexão com o glúteo direito desse indivíduo. Outro dedo sobre o glúteo máximo e um outro dedo, então, lá nos isquiotibiais. E aí, a partir disso, eu peço para ele fazer uma extensão do quadril, ou seja, eu peço para que ele retire a perna do chão com o joelho em extensão. E aí, o que eu tento identificar, pessoal? Eu tento identificar se quando ele for fazer a extensão do quadril, ele vai iniciar o movimento com o glúteo máximo, ou seja, vai aumentar o tônus sobre o meu dedo que está em cima do glúteo máximo, ou se o tônus vai estar aumentado sobre a região da face tóraco-lombar ou sobre a região dos isquiotibiais. Espera-se que o teste nos ofereça as seguintes ordens de ativação desses músculos. Inicialmente, o glúteo máximo,
posteriormente os seus sinergistas, ou seja, os isquiotibiais, e por último, por fim, então, a região da face toracolombar, que também pode ter um aumento dessa tensão nessa região devido a essa transmissão de forças que acontece entre a região da face toracolombar e o glúteo máximo. Então, espera-se que o teste tenha essa ordem de ativação: glúteo máximo, isquiotibiais e face toracolombar. No entanto, muitas das vezes, quando o nosso aluno apresenta tanto um déficit de coordenação motora, ou seja, uma pobre consciência corporal, ou ainda algumas alterações mecânicas, como a gente já comentou, em relação à rigidez excessiva, ao encurtamento excessivo dos flexores, especialmente reto femoral e ilio-psoas, o que pode colaborar com essa dificuldade na ativação do glúteo máximo. Então, esse quadro pode se desenvolver ao contrário. Pode ser que, por exemplo, o meu cliente, ao realizar o teste, antes ative os seus sinergistas, posteriormente o glúteo máximo e, por fim, a face toracolombar. Ou também, muitas das vezes, pode acontecer de o glúteo máximo entrar por último. Ou seja, você sente, primeiro, a tensão sobre os isquiotibiais, segundo, a tensão sobre a face toracolombar e terceiro, então, o glúteo máximo. Então, talvez seja aí, considerando o grau dos quadros, o mais difícil, né? O pior, devido também à dificuldade na conscientização que o cliente tem sobre essa musculatura, tá bem? Então, um teste muito simples, um teste muito prático aí, que vocês podem estar aplicando no dia a dia de vocês para tentar entender melhor como se encontra tanto o quadro mecânico do cliente, as alterações mecânicas que podem dificultar na coordenação do movimento e na solicitação muscular, assim como os déficits de coordenação motora, a capacidade que o meu cliente tem de compreender o movimento e o músculo que eu quero que ele atue no movimento. Só para finalizar, então, relembrando que o glúteo máximo, quando enfraquecido, ele perde sua capacidade de extensor primário. Desta forma, então, os seus sinergistas precisam compensar esse déficit de função, essa falta de força para cumprir essa função, que antes era, então, de competência desse glúteo máximo. E quem são então os extensores sinergistas do quadril? Então, o adutor magno é um dos mais fortes, um dos músculos sinergistas na extensão do quadril que possui o maior braço de momento, ou seja, a maior distância entre a inserção muscular e o eixo de rotação, que lhe compete um grande braço de momento, portanto, um músculo muito forte para produzir força. Ele tem uma origem, então, no ramo inferior do pubis, do ramo isquiático, e se insere, então, e tem também origens no túbero isquiático. E ele vai se inserir, pessoal, lá na linha áspera e região supracondilar medial do fêmur, ou seja, ele percorre toda essa extensão do fêmur, ele percorre todo esse caminho, então ele tem grandes fibras com bem longas, também parecidas do glúteo máximo, portanto, então ele também tem uma grande capacidade de promover muita força. Então, ele tem um grande braço de momento para extensão, muito maior que o dos isquiotibiais, e quando o quadril está em flexão, também maior do que o glúteo máximo. Dentre os demais abdutores, dentre os demais adutores, quando o quadril se encontra em flexão, ele tem uma potente força para auxiliar o glúteo na extensão do quadril. E essa força para a extensão do quadril vai reduzindo conforme o quadril vai chegando próximo à sua extensão máxima, ou seja, próximo de 0 graus. A partir de 0 graus, o adutor magno reduz um pouco a capacidade de produzir força. Os isquiotibiais, então, perdem quase por completo essa capacidade de produzir força, então sobra muito mais a necessidade de entrar o glúteo máximo. Por isso que muitas das vezes a gente opera com exercícios onde nós aumentamos o braço de resistência, ou seja, o ponto de maior dificuldade do exercício, na fase final do movimento da extensão do quadril, que é onde o glúteo máximo talvez consiga atuar aí com maior eficiência. Só para finalizar, esses músculos que compõem os músculos sinergistas do quadril, então nós temos os isquiotibiais, que é formado então pelo semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral cabeça longa. Ambos eles possuem uma origem na tuberosidade isquiática e uma inserção então lá no aspecto medial proximal da tíbia, dos músculos que compõem os flexores do joelho da região medial, ou seja, semitendíneo e semimembranoso, e o bíceps femoral então ele vai se inserir lá na cabeça da fíbula, então se insere na região lateral do joelho. Então eles possuem um braço de momento também muito maior que o do glúteo máximo quando o quadril está em flexão. No entanto, mais uma vez, quando o quadril vai voltando para sua posição neutra, ou seja, a 0 graus, eles reduzem, esse braço de momento é reduzido, então sobra muito maior a necessidade de entrar o glúteo máximo na extensão do quadril. Com relação a nós tentarmos
intervir nesse quadro e tentar mudar esse quadro de que uma maior rigidez dos flexores do quadril está impactando sobre a solicitação do músculo-alvo para a extensão do quadril, que no caso seria o glúteo máximo, mas essa dificuldade na coordenação motora, essa dificuldade devido a esses aspectos mecânicos provocados pelo encurtamento, pelo excesso de tensão ou pela rigidez excessiva dos flexores do quadril, o que será que é mais vantajoso eu fazer para iniciar a melhora desse quadro? É eu liberar o músculo com liberação facial, o rolo de liberações miofasciais, ou eu alongar esses músculos? Então, é um pouquinho desse assunto que a gente vai abordar agora. O que seria mais vantajoso, então? Eu fazer alguns exercícios de liberação miofascial com os rolos de espuma, ou alguns exercícios de alongamento. Quando a gente fala de liberação miofascial, parece que ele tem um efeito benéfico com relação à melhora da amplitude de movimento, ou seja, com melhora da flexibilidade. No entanto, parece que essa melhora da flexibilidade acontece apenas de forma aguda. Existem alguns estudos demonstrando com uma qualidade de estudo assim média, moderada, que mostra que a amplitude ganhada com a liberação miofascial, ela dura em torno de 10 minutos. A partir desse período, já perde-se esse resultado, esse benefício de ganho de amplitude com a liberação miofascial. Então, parece que como resultado crônico, ou seja, como melhora da flexibilidade de forma crônica, o rolo de liberação miofascial ainda não tem tanta defesa, ou seja, a literatura ainda não apoia isso com muita clareza. No entanto, uma outra estratégia de nós utilizarmos o rolo de liberação miofascial além de ganhar essa amplitude de movimento de forma aguda é que ele pode ajudar na diminuição das dores musculares de início tardia, ou seja, aquela dor muscular, aquele desconforto que a gente sente após o treino. Então, talvez para esses indivíduos que têm uma maior sensibilidade ou que precisam se recuperar num intervalo menor de tempo de recuperação de dias para o treino, pode ser benéfico nós utilizarmos do rolo de liberação miofascial. No entanto, como comentado, não tem estudos de boa qualidade que defendem aí uma melhora crônica da flexibilidade com os rolos de liberação miofascial. Então, aqui fica dois vieses. Parece que sim, ele atua, ele colabora para liberação da amplitude de movimento, para nós conseguirmos atingir uma melhora na amplitude de movimento através da liberação miofascial. No entanto, essa liberação, esse benefício provocado pela liberação miofascial, então dura apenas 10 minutos. E aí, talvez, num primeiro momento, pode ser interessante nós utilizarmos a liberação miofascial para que nós consigamos agora ganhar amplitude para a sessão de treinamento. Então, para a hora de fazer os exercícios, pode ser que nós tenhamos um aproveitamento desse benefício. No entanto, se nós precisamos melhorar a flexibilidade de modo geral, ou seja, ganhar extensibilidade muscular de forma crônica, porque meu aluno está excessivamente encurtado, por exemplo, não tem saída. Nós temos que partir para os alongamentos. E aí, quando a gente fala de alongamento, nós sabemos que tem três variações principais, né? O alongamento estático, o alongamento dinâmico e o FNP. Então, utilizar de algumas dessas estratégias parece ser necessário quando nós precisamos melhorar a flexibilidade de forma crônica, ou seja, que essa flexibilidade se mantenha aí por um breve período. E aí, pessoal, quando eu lembro e quando eu preciso compreender que esses três músculos estão atuando em sinergia, ou seja, o glúteo máximo, os isquiotibiais e o adutor magnum, eu preciso relembrar e estar sempre presente e sempre marcante na minha cabeça que o braço de momento do glúteo máximo ele será maior, ou seja, ele terá maior capacidade de produção de força quando o quadril está a 0 graus de flexão, ou seja, quando o meu quadril se encontra em posição neutra, tá? Ele vai diminuindo consideravelmente, ou seja, quanto mais nós flexionarmos o quadril, mais ele vai diminuindo, especialmente quando a gente ultrapassa aqui os 90 graus de flexão do quadril. Ao contrário, os demais extensores, ou seja, isquiotibiais e adutor magnum, quando nós aumentamos essa flexão do quadril, ou seja, quanto mais nós aumentarmos essa flexão do quadril, mais também aumenta o braço de momento. Se é maior esse braço de momento para esses músculos, maior a capacidade deles intervir no movimento e produzirem força sobre essa articulação. Então eu trouxe aqui esse gráfico do livro de Newman para ilustrar para vocês tudo o que a gente estava comentando até aqui. Percebam que no triângulo está demonstrando o braço de momento do adutor magno. Percebam que ele tem uma crescente e ele vem chegando no seu topo aqui próximo de 60 graus de flexão do quadril.
O mesmo acontece com o semitendíneo, que é um dos músculos dos isquiotibiais. Ele vem aumentando conforme a gente vai inclinando o tronco à frente, conforme a gente vai então flexionando o quadril. Então esse braço de momento dos isquiotibiais também vai aumentando. E percebam como realmente acontece o contrário com o glúteo máximo. Essa bolinha branca então representa o glúteo máximo. Conforme eu vou inclinando meu tronco à frente, menor é o braço de momento, ou seja, vai reduzindo esse braço de momento, ou seja, a distância entre o eixo de rotação, nesse caso do quadril, e a inserção do músculo glúteo máximo. Portanto, parece que nós optarmos por algumas variações de exercícios diferentes pode ser interessante de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Imaginem aqui agora, por exemplo, que eu tenho um indivíduo que necessita engajar melhor o seu glúteo máximo e eu estou precisando escolher um exercício, eu provavelmente optaria por um exercício como o frog, não como o stiff. Por quê? Não que o exercício stiff não vai servir para esse cliente aqui, ou não vai funcionar. Apenas leve em consideração um glúteo que está extremamente disfuncional, ou seja, meu cliente não está conseguindo jogar, entrar com ele no exercício, e aí eu preciso fazer com que ele compreenda melhor como que ele vai ativar esse glúteo, como que ele vai ganhar força com o músculo, ou seja, fazer com que ele entenda que existe um glúteo máximo sobre esse corpo. Então, eu preciso fazer com que ele tenha uma facilitação, ou seja, facilitar o exercício para que ele compreenda esse mecanismo primeiro e posteriormente então ele consiga utilizar esse glúteo no exercício desejado. E aí percebam que quando a gente vem para o exercício frog, que pode ser realizado com o banco mais inclinado ou em outras variações de exercício, eu tenho o maior braço de momento nessa variação aqui, ou seja, desculpe, o maior braço de resistência, ou seja, o pico de torque do exercício será na mesma no mesmo ponto em que eu terei o maior braço de momento para o glúteo máximo, ou seja, quando esse glúteo máximo consegue produzir mais força. Então percebam aqui que devido à resistência estar sempre pontando para baixo, ou seja, gerando um torque de flexão do quadril, eu também terei um torque de flexão do quadril no ponto que o meu glúteo máximo terá o seu maior braço no momento, que é quando o meu quadril está em 0 graus de extensão. Diferente do stiff. O meu stiff, então, eu terei o maior braço de momento para o exercício, aliás, desculpem, o maior braço de resistência, ou seja, o ponto mais difícil do exercício, quando eu chegar nessa fase aqui, que é na transição da fase excêntrica para a fase concêntrica, ou seja, quando chegou aqui um ponto um pouco maior que 90 a 100 graus de flexão do quadril. E nessa condição aqui, então, eu terei o músculo semitendinoso, ou seja, os isquiotibiais, e o adutor magno com o maior braço de momento, ou seja, é o ponto em que eles conseguem produzir mais força. E o glúteo máximo é o contrário, ele não tem tanta capacidade de produzir força nessa condição aqui. Portanto, a chance de eu utilizar os músculos sinergistas para a extensão do quadril nesse aqui é muito maior quando comparado a esse exercício aqui. Mas, lembrando, não que o cliente não possa fazer o stiff, tá? É apenas uma suposição para que vocês compreendam essas relações mecânicas entre os exercícios sobre o braço de momento e os braços de resistência que vão variando aí conforme a seleção do exercício. E talvez é um pouquinho mais sobre isso que a gente começa a abordar a partir de agora, sobre exercícios e por que variar exercícios, qual que é a diferença de um exercício para outro, do tipo de resistência, enfim. Eu trouxe para começar esse artigo aqui do Brad Contreras, onde ele analisou 3 exercícios clássicos aqui para o glúteo máximo e que envolvem, de modo especial, não só o glúteo máximo, mas os extensores do quadril. Então, ele analisa o banco romano, né, que tem uma inclinação de 45 graus, o banco extensor a 0 graus, né, onde a gente parte de uma extensão de quadril a 0 graus, faz a flexão e retorna a 0 graus. E o Good Morning, né, então o famoso aí Good Morning, também um exercício clássico para os extensores do quadril. E aí o que ele observou nesse estudo? Que o Good Morning, ele apresentava o maior braço de momento justamente na condição que eu apresentei anteriormente do stiff, ou seja, a 90 graus de flexão do quadril. Já o banco 45, né, esse primeiro exercício aqui, ele apresentava o maior pico de torque sobre o exercício quando nós estávamos na posição intermediária do exercício, ou seja, a 135 graus de flexão do quadril. E quando nós estávamos, então, quando os participantes do estudo estavam realizando esse exercício aqui, ele observou o maior braço de resistência, o ponto de maior torque sobre a articulação do quadril. Então, quando os indivíduos estavam nessa posição aqui na fase final
do movimento, na fase final da fase concêntrica. Então parece que se a gente fosse desenhar uma curva de torque e ângulo, nós teríamos exatamente esse gráfico aqui, em que quando eu vou realizar o exercício Good Morning, eu terei um exercício muito difícil quando ele está lá na fase final, na fase da transição da excêntrica para a concêntrica, e extremamente difícil, ou seja, um torque quase zero quando eu chego na fase final, ou seja, quando o meu quadril está em extensão. Quando eu venho para o banco 45, eu tenho um maior tempo de tensão atuando sobre os extensores do quadril. Por quê? Esse torque sobre a articulação do quadril nunca será zero. Ela sempre será de uma posição aqui intermediária, terá um pico quando chego aqui na posição intermediária do exercício, que é quando tem o maior braço de resistência, e conforme eu vou chegando aqui na fase final do exercício, ela novamente volta a descer. Isso então demonstra que eu tenho uma tensão mais constante, ou seja, o meu músculo passa mais tempo sob tensão, mais tempo trabalhando aí para sustentar essa contração. E quando eu venho então para o banco extensor horizontal, eu tenho um início do exercício que é quando o quadril está lá próximo de 90 graus, ou seja, aqui embaixo, muito difícil, quase sem torque sobre a articulação, e conforme eu vou chegando na fase final, então eu vou aumentando, vou elevando esse torque e dificultando o exercício. Percebam então o quanto é importante nós entendermos dessas variações biomecânicas para que eu entender que o maior pico de torque, ou seja, o maior ponto de dificuldade do exercício será em diferentes posições e talvez isso possa se aplicar de acordo com a necessidade de cada cliente. Vamos imaginar que eu tenho um cliente que necessita de uma maior força em um ângulo específico, ou seja, eu posso selecionar o exercício que priorize esse ângulo e que tenha o maior braço de resistência, o maior torque atuando sobre a articulação dentro deste exercício. Então, as variações biomecânicas, na verdade, elas existem justamente para isso, para eu tentar adequar essas variações de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, trazendo isso para imagens que facilitem a nossa compreensão, eu teria aqui no banco 45 graus o ponto de maior dificuldade nesse ângulo aqui, que é quando eu tenho um eixo da articulação que é o quadril e o ponto de maior braço de resistências com relação à gravidade que me empurra para baixo. Quando eu venho para o banco extensor, então percebam que justamente o ponto de maior dificuldade será no final, que é quando terá então o pico de torque atuando sobre o quadril. Então aqui está a articulação do quadril, esse é o braço de resistência, né, a sobrecarga que está atuando sobre a articulação do quadril, e então a força gravitacional empurrando o meu tronco para baixo. E aqui então está o desenho, o modelo do Good Morning, onde eu terei o ponto de maior dificuldade, ou seja, a maior distância entre a sobrecarga e o eixo articular, quando esse quadril se encontra então próximo de 90 graus de flexão do quadril. E quando a gente pensa em exercícios isolados agora, professor, qual que é a diferença? Será que faz diferença eu fazer um exercício nessa máquina de glúteos ou na polia? Percebam que quando a gente faz exercícios com a polia, ou seja, no cross, nós dependemos do pico de torque variar de acordo com a angulação do quadril e a alavanca, ou seja, a perna que forma essa articulação, né, o fêmur e a tíbia, e o alinhamento com o cabo. E aí nós teremos o ponto de maior dificuldade nos exercícios com cabo quando nós temos e formamos um ângulo de 90 graus entre a alavanca, ou seja, o membro inferior, e o cabo. Então percebam que nesse caso aqui, desse exercício aqui, dessa variação aqui do exercício no cross, nós teríamos o ponto de maior dificuldade quando o meu membro inferior estaria aqui, próximo aqui de talvez 130, 120 graus de flexão do quadril. E conforme eu for estendendo esse quadril para trás, chegando próximo aqui do final da extensão, esse braço de resistência ele ia diminuindo, ou seja, a dificuldade do exercício também iria diminuindo. Já quando eu venho para esse exercício aqui, onde eu tenho uma máquina que está gerando torque sobre a minha articulação e esse movimento ele é linear, ou seja, ele não tem uma variação angular da máquina, eu terei um torque constante atuando sobre a articulação. Então, nessa máquina aqui, por exemplo, o meu glúteo máximo irá variar de posição. Aliás, desculpem, a minha articulação do quadril irá variar de posição, sim. Ela sairá de uma posição mais fletida e passará para uma posição mais estendida conforme essa menina for chutando a máquina para cima e para trás. No entanto, essa variação
na capacidade de produção de força dependerá única e exclusivamente da variação da posição articular, porque o torque gerado sobre a articulação que será produzido aqui pelo exercício será constante, será sempre o mesmo, porque ele será um exercício linear e guiado aqui pela máquina. Então não depende da polia, como é esse caso aqui. Quando a gente muda a posição da polia, será que faz diferença para o exercício, para o pico de torque, para o ponto de maior dificuldade do exercício? Parece que sim. Por quê? Se a gente observar essas duas variações de exercício, vocês irão perceber que o ponto de maior dificuldade de ambas será no início do movimento. Ou seja, essa menina aqui então será nessa posição aqui, eu até deixei a seta em vermelho, simulando a posição da coxa, que seria o ponto de maior dificuldade. E aqui também. Então percebam que o ponto de maior dificuldade nessas duas condições seria no início do movimento. Mas qual que será a grande diferença entre essas duas variações, entre a primeira e a segunda? Percebam que no final do movimento, então deixei aqui simulando o final do movimento desse aqui, e aqui então nós já temos o final do movimento dessa extensão do quadril, desse exercício aqui. Qual que é a grande diferença? Ainda que esse braço de resistência, ou seja, a distância entre o cabo e o quadril, ele vai diminuindo conforme ela for estendendo o quadril, percebam que ainda vai haver uma distância considerável entre a alavanca, ou seja, entre o membro inferior, e a linha da ação da resistência. Portanto, eu ainda terei uma exigência sobre os extensores do quadril maior do que nessa variação aqui. Porque aqui no final, percebam como a articulação do quadril e a linha de ação da resistência estão praticamente alinhadas. Então, o torque sobre a articulação é mínimo, ou seja, é um exercício muito fácil na fase final do movimento. Diferente desse aqui, que ele ainda assim terá um maior torque atuando sobre a articulação, mesmo que nós tenhamos uma diminuição aqui do braço de resistência. Então, pensando em tempo sob tensão, ou seja, dificuldade do músculo trabalhando no exercício, eu poderia optar por essa variação aqui para deixar o músculo trabalhando muito mais, ou seja, para dificultar o trabalho do glúteo máximo. Talvez essa variação aqui seria interessante para um iniciante ou que precisa fazer os exercícios com mais facilidade até ele entender melhor esse mecanismo, até ele entender melhor como realizar o exercício do glúteo no cross e selecionar o músculo alvo ali, que é o glúteo máximo. Mas pensando aí talvez em exercício que dificulte a vida do glúteo máximo e me traga mais resultados, essa variação da primeira foto seja mais interessante. Uma outra diferença, então, é eu realizar o exercício com o joelho fletido ou com o joelho estendido. A principal diferença aqui, obviamente, além do braço de resistência aumentado com o joelho estendido, é o envolvimento dos músculos sinergistas. Nessa primeira variação aqui, devido aos isquiotibiais atuarem também para fazer a flexão do joelho, eles não conseguirão atuar com eficiência para auxiliarem na extensão do quadril por eles já estarem encurtados. Já aqui sim, os isquiotibiais conseguirão auxiliar de modo mais eficiente o glúteo máximo na extensão do quadril. Tá bem? Com relação aos músculos glúteo médio, especialmente, o glúteo mínimo eu acredito que não vai dar tempo de eu abordar, mas especialmente o glúteo médio, que é um dos mais interessantes de se abordar e talvez que o pessoal tenha mais curiosidade. Um estudo de Bishop e colaboradores mostrou que eu variar a posição do quadril pode modificar a seleção, a região do músculo ativado, tanto dos abdutores, especialmente o glúteo médio, e assim como os músculos abdutores envolvidos. Por exemplo, nós temos o glúteo médio e o glúteo máximo, que são dois importantes abdutores. No entanto, quando nós temos algumas disfunções ou algumas alterações posturais, um músculo pode predominar sobre o outro. Nesse caso aqui, é uma tendência natural do tensor da face lata dominar sobre o glúteo médio. E aí ele tende então ao enfraquecimento. Então parece que nós adotarmos uma posição de 45 graus, como por exemplo nesse exercício aqui chamado de Clanchel ou ostra, nós podemos direcionar melhor esse direcionamento para as fibras mais posteriores do glúteo médio, que podem estar enfraquecidas em um joelho valgo, por exemplo, em uma rotação interna do quadril acentuada, então em algumas cascatas de compensações que podem ser provocadas aí durante as alterações posturais. Então, parece que ao posicionar o quadril nessa angulação próxima de 45 a 50 graus de flexão, me facilita o direcionamento para os músculos, aliás, para a região mais posterior
do glúteo médio, em detrimento então do envolvimento do tensor da face lata sobre a abdução do quadril. E com relação a outros exercícios que eu posso estar direcionando para esses músculos, ou para o glúteo máximo ou para o glúteo médio, parece que as variações na cadeira abdutora também têm uma aplicabilidade. Por exemplo, eu realizar a cadeira abdutora com 45 graus de flexão do quadril tem o mesmo direcionamento daquele exercício clancho, do exercício demonstrado anteriormente, pois eu coloco o tensor da face lata em uma desvantagem mecânica, ou seja, em uma incapacidade de produzir força, quando comparado com a região mais posterior do glúteo médio. Um outro ponto ainda é a questão do alinhamento do vetor de força do exercício com o alinhamento das fibras mais posteriores do glúteo médio. Então, é importante eu pensar nessas variações de acordo com a linha de ação do músculo, de acordo com a anatomia, o local de origem e inserção desse músculo. Então, eu sabendo disso, eu conseguirei manipular o exercício de acordo com a necessidade que o cliente precisa. Quando eu venho para as demais variações aqui, como por exemplo a cadeira abdutora tradicional, realizada próximo de 90 graus de flexão do quadril, eu tenho um envolvimento maior das fibras superiores do glúteo máximo, que são as principais fibras abdutoras do quadril, e ainda elas terão então o alinhamento aí com o vetor de força provocado pelo exercício. E quando eu faço uma inclinação do tronco à frente, então deixando o quadril mais próximo de 110 a 115 graus de flexão do quadril, eu tenho um deslocamento desse vetor de força, então que passará muito mais próximo da região medial do quadril, o que pode então manipular aí o exercício e fazer com que eu agora direcione o estímulo para diferentes regiões do glúteo máximo. Além disso, quando eu penso em exercícios efetivos para o glúteo médio, uma revisão aqui da literatura demonstrou que eu realizar o exercício de abdução do quadril com a caneleira no solo em decúbito lateral apresentou então a maior ativação desse músculo. E se a gente for parar para pensar e analisar o exercício, faz sentido, porque o glúteo médio como um todo, ele é o principal abdutor do quadril. E nesse exercício aqui, nós temos um grande braço de resistência, o que ele compete então uma grande dificuldade para realizar o exercício. Então talvez por isso houve a maior solicitação aí do glúteo médio na execução desse exercício, quando comparado com algumas outras variações que também envolvem aí o trabalho do glúteo médio. No entanto, então, a partir da nossa avaliação, a partir da condição funcional que o cliente nos apresenta, então a gente irá selecionar se, por exemplo, eu preciso e posso estar trabalhando com esse exercício aqui, ou eu tenho que optar por uma variação, como por exemplo essa variação aqui que direciona o estímulo mais para as fibras posteriores do glúteo médio. Com relação ao glúteo máximo, teve uma pergunta do Roger, inclusive, que eu brinquei aí com ele no início da apresentação, que o que era melhor, exercícios bilaterais ou exercícios unilaterais? Se pensando em ativação muscular, uma revisão de Walter Krause Neto e colaboradores demonstrou que o step up, ou seja, a subida no step, a subida na caixa, ou seja, um exercício unilateral, tem a maior ativação do glúteo máximo quando comparado com vários outros exercícios, inclusive o deadlift, o levantamento terra, o agachamento sumô, enfim, até a própria elevação pélvica. E talvez, se a gente parar para analisar o exercício e compreender o porquê desses resultados, faz sentido, porque ao subir no step, eu estarei em apoio unipodal, ou seja, com uma perna apenas no solo, e terei então agora, a necessidade do glúteo máximo estar atuando para estabilizar essa articulação que estará numa condição instável devido ao apoio unipodal, e também ele precisará produzir força para a extensão do meu quadril, ou seja, para eu conseguir subir no step. Então, se pensando em ativação, parece que sim, faz sentido esses resultados, devido a essa condição que o exercício me propõe. No entanto, nós devemos lembrar que para hipertrofia, muitas das vezes é necessário um maior estresse mecânico sobre o músculo envolvido. E aí, quando a gente pensa em estresse mecânico, nós precisamos de mais carga. E para nós conseguirmos levantar mais carga, nós também precisamos de maior estabilidade. Então, parece que para hipertrofia, ou seja, para a seleção de mais fibras, de mais unidades motoras devido à sobrecarga utilizada no exercício, exercícios bilaterais me favorecem essa condição por eu estar mais estável, por eu estar mais firme. Então, eu optar por variações como elevação pélvica, agachamento sumô, deadlift, levantamento terra, pode ser mais interessante devido ao maior estresse que eu vou impor ao músculo envolvido no exercício, nesse caso aí o
glúteo máximo. Mas não descartem a utilização de exercícios unilaterais, como por exemplo a fundo e suas variações e outras variações onde eu consigo estimular a falha excêntrica do exercício. Então, lembre-se disso, aprendi com o Thiago e repasso para todos em todas as minhas aulas. Sempre após uma falha ou uma dificuldade, ou chegar próximo da falha em um exercício concêntrico, eu ainda consigo produzir força excêntrica. E aí eu posso optar por variações como estas, onde eu mantenho um apoio, um auxílio dos membros superiores para fazer a fase concêntrica, mas eu utilizo o glúteo máximo aqui para frear a fase excêntrica. Então, exercícios unilaterais também são muito bem-vindos aí quando eu consigo progredir no treinamento, quando eu consigo progredir de exercícios e gerar novas experiências para os meus clientes. Pessoal, acredito que de conteúdo era isso. Só para fechar, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu sempre gosto de deixar uma frase aí de impacto. E hoje será essa: o resultado funcional e estético do seu cliente, do nosso cliente, do meu cliente, dependerá, ainda que obviamente, da dedicação desse cliente, do comprometimento, no engajamento dele com o treinamento, com a dieta, com um estilo de vida mais saudável. Esse resultado também dependerá do conhecimento teórico e prático do profissional que ele acompanha. Então é importante nós estarmos preparados e com domínio da teoria, do conteúdo e da prática para que nós consigamos agora desenvolver o máximo das capacidades físicas sobre os nossos clientes.